Muito bem, hoje trazemos uma questão do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, uma questão de 2020 sobre algo bastante comum de você trocar também. Tem hora que a gente não sabe se escreve o sinão junto ou se escreve o sinão separado. Então, a questão foi a seguinte: assinale a alternativa escrita corretamente de acordo com a norma padrão da língua. Você tem aí 5 opções que eu queria que você lesse atentamente e, com o seu conhecimento prévio, tentasse acertar. Como sempre, pause a tela para não perder tempo lendo e você quebrar sua cabeça. Vai lá. Bom, se você pausou, é hora de prosseguir o vídeo. Se você não pausou, é óbvio que não deu tempo de você ler tudo. Então, eu vou te dar a segunda chance. Amplie a tela, pause a imagem, porque você tem que se avaliar. Vai lá. Muito bem. O sinão junto e o sinão separado é um caso de homônimo. O som é o mesmo. Todas as vezes que nós temos o mesmo som, mas a grafia é diferente, nós temos aquilo que a gramática chama de um homônimo. O sinão separado é a mistura da conjunção se, que normalmente é uma conjunção condicional, com o advérbio de negação não. Lembrando que conjunção é aquela palavrinha que une duas orações. Aí, para me facilitar, eu posso entender que o sinão separado, ele é substituível por caso não. Se não for possível, caso não for possível, indicando realmente condição. Ou então, indicando quando não, que sugere tempo. Ele é bom, se não, ótimo. Eu diria, ele é bom, quando não, ótimo. Então, estou substituindo por duas palavras e usando, então, o senão separado. Ou ainda, quando se começar uma oração, que a gramática chama de objetiva direta. Olha aqui. Perguntei a ela. Isso é uma oração porque tem um verbo perguntar. Se não queria dormir em minha casa. Isso é outra oração, porque tem a expressão verbal queria dormir. Logo, o se está unindo duas orações. O sujeito da primeira é um eu que não apareceu. Eu perguntei. Perguntei a quem? A ela. A ela complementa o verbo perguntar. Mas eu perguntei a ela o quê? Se não queria dormir em minha casa. Na verdade, eu perguntei a ela o quê? A dúvida é o objeto direto. Perguntei a ela o quê? O nome da cidade, é o objeto direto. Perguntei a ela o quê? Se não queria dormir em minha casa. A oração inteira é o objeto direto do verbo perguntar. Então, quando se começar, ou se não, uma oração objetiva direta, ele também é separado. Ok? Agora, o se não junto, ele não marca mais nem condição nem tempo. Ele marca oposição. Esse se não junto é substituível por do contrário, de outro modo, caso contrário, porém, a não ser, mas sim, mas também. Então, normalmente marca a oposição. Então, se marcou oposição, o senão é junto. Se marcou condição ou tempo, o senão é separado. Beleza? Agora vamos analisar as frases a seguir. Você tem de comer toda a comida do prato. Se não, é desperdício. Eu diria, você tem que comer tudo, caso contrário, de outro modo, é desperdício. Então, todo caso contrário, todo de outro modo, não é condição, não é tempo, então, se não, é junto. Se o clima estiver bom, você vai. Se não, não vai. A noção de ir e não ir marca uma oposição. Então, todo se não opositivo é junto. Se você estiver bom, você vai. Do contrário, ou caso contrário, não vai. Não lhe resta outra coisa senão pedir perdão. Isso também não é uma condição nem tempo. Não lhe resta outra coisa a não ser pedir perdão. Pode olhar aqui na listinha que a gente colocou, além de outro modo, do contrário, de caso contrário, tem o a não ser. Agora, se não fosse o trânsito, eu não teria me atrasado. Aí é separado. Porque eu diria assim,
eu não teria me atrasado caso o trânsito não tivesse ruim. Olha a ideia de condição. Se o se marca uma ideia de condição, o se não é separado. Ou ainda, não fui eu se não der certo. Quer dizer, eu assumo a paternidade da criança, está tudo legal. Caso não der certo, caso não ficar legal, estou fora. Então a ideia de condição é o se não separado. Olhando agora as alternativas. Letra A. Uma das melhores, se não a melhor, forma de reinserir aos poucos na sociedade o indivíduo que cometeu um crime. Esse se não, eu poderia dizer assim, é uma das melhores, quando não a melhor. E você viu comigo agora há pouco que o se não, se for caso não, ou se for quando não, ele tem que ser separado e a letra A está junto. Então, eu não posso dizer que a letra A esteja correta. Na letra B, quando o jovem questionou sobre onde estavam, o trio respondeu que era um assalto e o mandou descer do carro. Caso contrário, atiraria nele. Pode olhar que você colocou que o caso contrário ou do contrário marcam ideia de oposição e tem que ser o senão junto. E aí estava escrito separado. Por isso que também não é a letra B. Na letra C, essa é a resposta. Não aceitamos mudanças na aplicação dos recursos, senão na educação. Quer dizer, eu quero dizer que nós não aceitaremos as mudanças a não ser na educação. E você anotou, você viu comigo, que o caso contrário, o do contrário e o a não ser pedem o senão junto, como foi escrito na letra C. Onde estaria o problema da letra D? Se não descartadas de maneira correta, lâmpadas fluorescentes podem ser extremamente nocivas. A ideia é de condição, caso elas não sejam descartadas. Caso não forem descartadas. Então, se é o se não sinônimo de quando não ou de caso não, ele deveria ser separado. E a letra D estava escrito corretamente. Qual é o problema da letra E? Não tem a letra E? Tem. Uma infecção causada por bactéria atinge grande parte das mulheres, podendo levar até a morte se não for tratada. Tem uma ideia de condição aí, ó. Vai morrer caso não seja tratada. Vai morrer caso não for tratada. Então, se é caso não, condicional, o se não deveria ser separado. E aí está escrito junto. Você acertou a questão, caso você tenha marcado a letra C. Eu acredito que essa questão não seja uma questão tão simples, tão clara, tão fácil de você lidar. Por isso que eu falei, quer anotar? Veja o vídeo de novo, pause, faça as devidas anotações, porque você vai criando aí um caderninho de consulta de dúvidas. Se você quiser fazer um curso de português completo, ou por assunto, às vezes seu problema não é ortografia, seu problema é pontuação, seu problema é crase, vai lá no www.ricardoerce.com.br que você terá várias opções teóricas, várias opções de exercício em videoaulas, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.